Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público presente nesta sessão ordinária. Senhor presidente, nós trouxemos para esta casa nesta noite nosso projeto de lei 11.881 e que ele trata de instituir a campanha permanente de incentivo à prática de esportes olímpicos e paralímpicos. Eu queria solicitar de Vossa Excelência, senhor presidente, permissão para ler o artigo e alguns incisos desse projeto, que nós consideramos da maior importância para o nosso município, visto que estamos há pouco mais de 250 dias do grande evento que são as Olimpíadas no nosso país, senhor presidente. O mundo inteiro estará mais uma vez voltado para o esporte e para o nosso país, que há pouco tempo sediou a Copa do Mundo. Infelizmente não logramos êxito, mas que temos agora a oportunidade de apresentar aquilo que temos realizado em termos de esporte e esporte olímpico no nosso país. Nós estamos solicitando, senhor presidente, a instituição de uma campanha permanente de incentivo à prática de esportes olímpicos e paralímpicos, com objetivos bem claros, senhor presidente, de incentivar a prática de esportes como forma de inclusão social, incentivar a prática de esportes entre os deficientes, divulgar o esporte praticado por pessoas com deficiência, atraindo visibilidade, apoio e investimentos, incentivar empresários e empresas a investir em projetos esportivos, desejando também, senhor presidente, valorizar o trabalho realizado pelos professores de educação física nas escolas e resgatar a memória do esporte jundiaiense como forma de inspirar novos talentos, fomentar a atividade esportiva e criar condição para a sua prática. Senhor presidente, todos nós temos conhecimento da importância que tem o esporte para a vida de uma sociedade, muito especialmente para a vida das crianças, e no caso que nós queremos contemplar através desse projeto de lei, os deficientes. Há alguns projetos de nossa autoria visando atender essa classe excluída e que de vez em quando se lembra deles, senhor presidente. E nós estamos ainda devendo muito a essa classe, devendo muito a esses pessoas com necessidades especiais e que têm condições de praticar esportes, têm condições de realizar excelente trabalho. Nós temos visto através da mídia algumas pessoas chamadas deficientes, mas que na verdade são super eficientes, alcançando resultados que as pessoas chamadas comuns não têm alcançado, senhor presidente. Nós estamos propondo que a nossa cidade se volte de uma forma mais efetiva para a prática do esporte, especialmente nas escolas, especialmente observando o trabalho dos professores de educação física, relembrando, senhor presidente, aos mais experientes entre nós, da importância que se dava para a educação física na escola antiga, na escola pública, onde se ia e de onde saíam realmente muitos atletas importantes para o nosso país. A nossa cidade, pois não. Só lembrando também que é legal e constitucional. Então, parabéns pelo projeto, pela legalidade e pela constitucionalidade. Obrigado, vereador Paulo, por lembrar que o projeto é legal, é constitucional e que nós desejamos, senhor presidente, seja ele implantado com a máxima urgência na nossa cidade, com o objetivo de ajudar as crianças, com o objetivo de ajudar aos deficientes, com o objetivo de divulgar
entre eles a importância que eles têm para a sociedade e que só se descobre muitas vezes quando são chamados à sociedade, quando são conclamados a dar o que eles podem dar, em termos físicos ainda, em termos intelectuais. Incentivar, senhor presidente, as empresas, aos empresários, a investir nestas pessoas e que podem trazer um resultado muito importante para o nosso país, ainda no próximo ano, que é o chamado ano das Olimpíadas. Nós, entre outras coisas, senhor presidente, também nós selecionamos algo que eu considero da maior importância para todos nós, que é resgatar, vereador Paulo, a memória do esporte jundiaiense como uma forma de inspirar novos talentos. Eu acho que Jundiaí tem algumas pessoas, alguns atletas, ex-atletas, vivendo entre nós, que deveriam ser lembrados, deveriam ser muito mais valorizados, que a presença deles, os resultados deles, alguns atletas do basquete, do futebol, alguns atletas do próprio atletismo. Nós tivemos, há bem pouco tempo, escolhida como a atleta mais importante do mundo no handebol, uma moça que passou algumas temporadas aqui, a Alexandra, e que ainda hoje é uma das atletas mais importantes do nosso país para o handebol, que é um esporte que mais tem se destacado nos últimos anos. Praticamente passou despercebida por aqui a existência e os feitos dessa atleta que é a Alexandra. Conheço um atleta, Daílson, que é um corredor de grandes resultados, com mais de 100 resultados positivos, e que não é lembrado jamais, e que muitas vezes ele disputa competições por Itupeva, por Várzea Paulista, porque não encontra apoio na nossa cidade, através da Secretaria de Esportes. Portanto, senhor presidente, nós estamos trazendo a essa casa a lembrança de que dentro de alguns dias nós vamos ter esse evento especial e vai, mais uma vez, divulgar a nossa nação para o mundo inteiro. Infelizmente, algumas das nossas mazelas também, mas nós conhecemos o nosso país e nós sabemos o potencial tremendo do esporte que tem o nosso país, não apenas do esporte olímpico, paralímpico, do esporte amador, enfim, em todo tipo de esporte. Hoje, ainda, senhor presidente, o Jornal de Jundiaí deu, na primeira capa, a Kelly Barreto, que está se preparando para o Rio 2016 e que obteve prata no Catar, voltando para a nossa cidade e passando praticamente despercebida. Importante que a nossa cidade se volte para isso. Concedo a parte. Importante que ela se lembre. Pois não, vereador? Eu ia fazer uso da palavra, obrigado pela parte. Infelizmente, nós observamos que todo investimento do esporte, na maioria dos municípios, estão comprometidos. Haja vista aqui na nossa cidade, foi anunciado uma verba de 33 milhões para a construção do Centro Dia do Esporte. Nós já estamos no final de 2015, não foi construído. Lá no Sarapiranga, tinha também um projeto no Vidia Bueno, na Jardim Liberdade, e outros investimentos, que eu me lembro muito bem, de 3 milhões para a reforma dos centros esportivos, também está comprometido com a crise financeira. Esse vereador esteve em Brasília com o ministro dos esportes, que por sinal é do PRB, do partido no qual eu faço parte, e a gente sabe que vários empreendimentos na área esportiva para as Olimpíadas não vão vir, porque nós já estamos em 2015, 2016 teremos as Olimpíadas.
eu quero parabenizar pelo seu projeto, mas, infelizmente, a gente vê que o nosso país não está dando muito valor para as Olimpíadas, para os Paralímpicos, para o esporte de uma maneira geral, né? Os nossos atletas estão passando por uma dificuldade muito grande, às vezes tem que fazer vaquinha para poder viajar. Eu conheço uma atleta aqui de Jundiaí, boxeadora, Tainá, e ela se vira nos 30 para poder ter um bom rendimento no esporte. Então, fica, através do seu brilhante projeto, fica esse repúdio do vereador com essa falta de investimento que tudo indica que a Olimpíada vai ser um fracasso, como foi a Copa do Mundo. Não adianta tampar o sol com a peneira, em termos de rendimento, de medalhas, porque nos países desenvolvidos, o senhor sabe muito bem que o esporte começa nas escolas, começa a criança desde cedo, né, sendo preparada. Então, esse é o repúdio desse vereador, mas vou votar favorável ao brilhante projeto. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e peço, venha, senhor presidente, para encerrar apenas. Claro que tudo que Vossa Excelência diz é importante, mas eu acho que é hora do nosso país, uma vez que aceitou sediar as Olimpíadas, né, uma vez que já viu os resultados de uma Copa do Mundo em que as suas mazelas não param de aparecer, os desvios financeiros no nosso país, que se olhe de uma forma diferente para essas Olimpíadas e que se atendam esses pobres atletas brasileiros que vivem desta forma, fazendo vaquinha, né, buscando socorro no pai, na mãe, para poderem ir representar o país em outros lugares e agora na própria terra das Olimpíadas, onde se poderia levar alguma vantagem por estar junto ao nosso povo, junto ao nosso país. Nós temos, infelizmente, as notícias que o vereador Pastor Conde brilhantemente acrescenta à nossa fala e que nós não temos esperança de ter ótimos resultados. Se não for pelos resultados, vereador, se não for por aquela explosão que nós gostaríamos que o Brasil tivesse, uma exposição de um país que dá valor ao esporte, mas que pelo menos se pense no Paralímpico, que antigamente era Paraolímpico, sinceramente, desculpe a minha ignorância, não sei por que virou Paralímpico, mas a nomenclatura pouco importa, desde que se atendesse a essas pessoas, que para eles é muito mais do que simplesmente competir. Para eles é uma questão de vida, é uma questão de participação, é uma questão realmente de se sentirem cidadãos. Então fica aqui a minha palavra, o meu pedido, senhor presidente, que nós possamos aprovar esse projeto e que a gente possa ver o nosso município valorizar pouco mais o nosso esporte e os nossos atletas. Muito obrigado. Uma parte antes da questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem. É uma informação que eu tive do nosso amigo Walter, que depois de 50 anos é a primeira vez que Jundiaí fica fora do esporte paralímpico também. Então, parabenizo Vossa Excelência também, novamente, pela postura, pelo projeto de incentivo a esse esporte. Jogos abertos. Muito bem, vereador. É sobre os Jogos Abertos. E o projeto continua em discussão, em votação. Com a totalidade, 18 votos favoráveis e essa presidência aqui no voto, está aprovado o projeto. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor de Lei. Apenas para agradecer Vossa Excelência, agradecer os senhores vereadores pela sensibilidade que sempre tem com os bons projetos e que a gente fique agora torcendo pela sanção dele
e uma atenção maior com os parcos atletas que nós temos, que irão representar o Brasil e representar a nossa cidade de Jundiaí, seja na Olimpíada ou na Paraolimpíada.